João, por que ele é tão diferente dos sinóticos, né? Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que aparentemente estão contando a mesma coisa, mas é só uma aparência, né? Na verdade, Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma coisa com um enfoque. Por exemplo, você pega o Evangelho de Mateus, ele está contando a história de Jesus, dizendo aos judeus que Jesus ele é o rei que os judeus estavam aguardando. Então, ele organiza, né? Ele pega as várias palavras que Jesus disse em diversas situações e ele organiza. Por exemplo, aquilo que ele conseguiu reunir, que a gente chama de Sermão do Monte. Foram coisas que Jesus disse na caminhada dele. E muitas daquelas coisas foram ditas no monte, então ele reuniu tudo e chamou aquilo de Sermão do Monte. São estratégias, né? De leitura, de organização do Evangelho. E aí o Mateus tem esse foco. O Marcos foi um evangelho escrito assim, ele foi escrito aos romanos. Roma era a capital, né? Era um império e é tipo Brasília. O pessoal tem uma vida muito circulante, então eu preciso ser prático aqui, eu preciso mostrar que Jesus ele é o rei de todo esse império aqui. Ele já começa falando de milagres, tudo muito curto, né? E o Marcos ele é um evangelho interessante porque ele é um evangelho curto, só de 16 capítulos, mas ele sempre mostra Jesus assim, muito afetuoso. Aí Jesus olhando o amor, só Marcos que dá essa tonalidade afetuosa para a narrativa, né? E o Lucas foi um evangelho, digamos assim, escrito aos gregos, ou seja, às pessoas que não tinham ascendência judaica, ao mundo gentílico, científico, filosófico da época. Aí o Lucas, embora ele tenha 24 capítulos, ou seja, 4 capítulos a menos do que Mateus, ele é mais extenso na escrita, são capítulos maiores do que os de Mateus, né? Então o Lucas, na verdade, ele escreve mais do que o apóstolo Paulo no Novo Testamento, que junto ao que ele escreveu em Lucas com o que ele escreveu em Atos, ele é bem prolixo, assim, em meu ancestral, né? Aí o Lucas ele vai mostrando o seguinte, olha, se o Mateus diz que Jesus é o rei dos judeus, e Marcos mostra que Jesus ele é o servo de Deus, é aquele que veio servir a humanidade, Lucas vai mostrar Jesus como 100% homem. Olha, Jesus é igualzinho a gente. Aí em Lucas, Jesus tem amigos, né? É Lucas que vai contar a história das amizades pessoais de Jesus com Marta, com Maria, com Lázaro, Jesus nas festanças, Jesus também sofrendo inimizades, né? Ele retrata bem assim, olha que ser humano fantástico que Jesus foi. E aí chega João, que tem uma narrativa diferente dos outros três, e fala assim, é o que eu quero dizer, ele já começa, né? Jesus é Deus. Lucas acabou de falar que Jesus é homem, eu estou dizendo que Jesus é Deus. E ele é as duas coisas, Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. E aí o João tem uma estratégia discursiva, porque ele vai escolher uns 8 milagres, só para mostrar o seguinte, olha como é que esse cara é Deus, olha só Deus chega numa festa de casamento e transforma uma água em vinho. Só Deus é que olha para aquele templo que era uma das 8 maravilhas do mundo e fala assim, olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra. Só Deus é quem chega na hora da condenação lá e fala assim, olha, ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai em paz, não peques mais. Só Deus que chega num lugar onde ninguém acreditava em nada e ressuscita um morto que já tinha 4 dias. Aliás, é muito curioso, né, que Mateus, Marcos e Lucas não falem da ressurreição de Lázaro. Nós vamos chegar lá em algum dia, mas aqui já vale adiantar que os milagres que o João elenca, né, por exemplo, só Deus cura um cego de nascença. Por que só Deus cura um cego de nascença? Porque, em geral, o cego de nascença ele não precisa de cura. Quem nasceu sem visão não está sentindo falta da visão. Quem nasce sem visão, ele vai ter problemas sociais. Quem nasce com uma estrutura neuroatípica vai ter problemas sociais, mas não é uma doença. Você nascer sem um braço não é uma doença. Quem não teve um braço não sente falta do que nunca teve, não. O problema de quem não tem um braço é que, se eu só tenho um braço, não precisa ter um braço, basta ser canhoto, né, para você já ser vítima dos olhares aí. E eu acho engraçado como que isso é muito
muito vivo, né, na nossa cultura. Na escola do Dólogo, fiquei surpreso nos últimos 2 meses da quantidade de alunos que são canhotos e que a mãe, a avó fizeram de tudo. Não, professor, sou ambidestro. Eu falei, vocês já repararam que só canhoto é que tem que ser ambidestro, né? A pessoa que tem a habilidade com a mão direita, ninguém preocupa em fazê-la ambidestra. Mas se a pessoa nascer canhota, ela vai ter que ser ambidestra, né? Que essa maldição aí, esse canhoto tem que sair da sua vida. Né? E aí, então quem nasceu canhoto está sentindo falta da mão direita nas suas habilidades. Então, por que eu estou dizendo? Porque Jesus cura um cego de nascença, querendo dizer o seguinte, olha, não tem nada a ver com pecado, a natureza tem suas limitações, algumas limitações são bem psicológicas, outras são bem físicas, e ele curou o cego de nascença. Então, só Deus faz essas coisas. João vai tentando dizer no seu evangelho, né? Mas tinha uma coisa que eu queria falar em relação a isso que eu fiz, que eu esqueci. Que ele vai mostrando que Deus, ele é terrível, tá? Sobre a ressurreição de Lázaro, por exemplo, por que os outros evangelhos não contam da ressurreição de Lázaro? Porque ressuscitar um morto de 4 dias, transformar água suja em vinho, que era água suja, né? As pessoas chegavam na casa, lavavam os pés. As pessoas chegavam na casa, lavavam as mãos. Né? E aí, tinha uma água usada e ia para outra. Então lá tinha algumas vasilhas com 2 ou 3 metretas, ou seja, tinha cerca de 30 a 40 litros em cada vasilha. Junta tudo aí e distribui. Aí eu pergunto, esses milagres poderiam ser espetaculosos? Jamais. Por isso que eu também chamo o Evangelho de João de o Evangelho do pijama. Porque é o Evangelho das coisas que aconteciam na intimidade. Não tem show de milagres no Evangelho de João. Ele está dizendo assim, agora que ele morreu, ressuscitou, foi embora, deixa eu contar para vocês um segredinho. Então, esse cara transformou a água suja em vinho da melhor qualidade. E aí não foi milagre anunciado no Jornal Nacional. Não foi milagre anunciado na Fogueira Santa de Israel. Porque esses milagres eles são tão espetaculares quanto escandalosos. Jesus nunca queria contar, gente, vamos para o casamento hoje, que lá vocês vão ver quem é Deus nesse negócio aqui. Não. Tem milagres que são tão maravilhosos quanto escandalosos. Ele só distribui. Não tem nem a oração do milagre. Quem aqui crê? Quem vem nessa festa aqui crê mais no milagre do que no casamento? Não, só distribui. E aí é o milagre da intimidade. E o milagre do morto de 4 dias? Ele faz questão de mandar todo mundo sair. Porque alguém ali ia ver algum podre saindo. Ele faz o milagre e deixa por conta da fofoca. Então, por isso que Mateus e Marcos não contam isso. Porque o que eles já contam já era passivo de dúvida. Aí vai os outros apóstolos contarem que Jesus ressuscitou o morto. Talvez nem os apóstolos acreditassem nisso. Porque são milagres tão absurdos quanto íntimos. E aí é gostoso quando você tem experiências pessoais, porque são milagres, por exemplo, que acontecem às vezes em meio aos nossos pecados. Você vê, por exemplo, os apóstolos, nenhum se entendendo com o outro ali. Aí Jesus chama os 3 e leva eles para o monte. 3 arrogantes. Os caras não valiam nada. Eles estavam ali aprendendo. Né? E aí Jesus se transfigura na presença deles e tem uma reunião secreta com eles, Moisés e Elias. Eles assistindo a reunião do Deus do Universo com 2 personagens que estão vivas. Não tem nada a ver com reencarnação. Tem a ver com uma outra grey, né? Com um outro momento, com um tempo quântico, com Crônicas de Nárnia. Ele é vivo, isso não parece fantasia, mas não é. E aí, por isso que o João elencou esses milagres, porque o João estava ali pertinho, né? Tomé não estava, André não estava, Tiago, o menor, não estava, Simão, o Zelote, não estava, Judas não estava, agora o João estava lá, e o João viu podre virando gente. João viu água podre virando vinho. E ele disse assim, deixa eu contar esses negócios, eu já vou embora mesmo, postei e saí correndo. Né? Foi o que ele fez lá na época. E aí, acredite se quiser, mas bem-aventurado aqueles que creram. Aí eu estava dizendo, foram milagres às vezes acontecidos em momentos improváveis, como eu, nos meus 50, já experimentei esses milagres acontecidos em momentos improváveis.
E são milagres tão íntimos, tão secretos, que vai saber se isso aqui não gerou uma amargura depois. Né? Sei lá, quando Deus faz você batalhar por alguém por quem você não lutaria. Aí você faz, cumpre o desejo de Deus, mas depois vira uma amargura eterna. Igual o caso da mulher pega em flagrante adultério. Vai saber o que ela fez com aquilo, mas o João está registrando o milagre. Né? E aí, por que ele faz isso? Porque foi uma coisa que a gente não teve tempo, eu esqueci de falar no domingo passado. Porque o Evangelho começa assim, no princípio era o verbo, e a gente estava falando que verbo não é pensamento, não é lógica, é isso também, mas não é só isso. E aí eu falei que o verbo é a palavra eterna, mas é mais do que isso, né? O verbo, quando o João está falando aqui, ele fala, o verbo é mensagem. Porque palavra eterna é o que a gente tenta fazer com o livro Bíblia, né? Ah, está aqui, está escrito, isso é eterna, magnânima palavra de Deus, vamos ler de acordo com o santo homem de Deus, Jeremias. Aí aproveito umas palavrinhas difíceis para poder fazer Deus ter uma aura de soberano. E tudo que Deus quer, porque soberano ele já é mesmo, ele não tem saída. Tudo que Deus quer ser é painho. Jesus, quando vai ensinar a gente a orar, ele fala assim, gente, quando vocês forem orar, orem assim, painho. Porque como é que a gente aprende a orar? Soberano, magnânimo, infinito Deus. Pai das luzes, te ilumine até amanhã, se Deus quiser. Esse é o Deus soberano que a gente gosta de pregar. E Jesus está assim, que Deus soberano? Ele é soberano, não vai deixar de ser soberano se você chamar ele de painho, se você chamar ele de papinho, de peito, de papai. Não, esse peito aí não, ora como homem. Deus não quer saber se você é homem, Deus só quer saber que você é filho dele, e que você tem intimidade com ele, que você fala absurdos com ele. São os milagres da intimidade, né? Milagre da intimidade acontece nas orações. Tem gente que morre de medo de orar e pede certas pessoas. Esse cara fala uns negócios, socorro! A pessoa fica louca, até interrompe a sua oração. E esse é o Evangelho de João, para estar falando das doideiras que ele viu acontecendo na intimidade. Eu vi, ele fala, não, este que escreve viu. Ele está contando para vocês, pode acreditar, eu sei disso. E aí, qual que é o sentido do verbo nesse sentido? É que o verbo é mensagem. Quando ele fala assim, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que foi feito dele. Ele está dizendo, sabe o que é verbo? Verbo é Deus se disfarçando em tudo, o tempo todo, nas coisas que ele está fazendo. Isso é mensagem, ou seja, até o Evangelho de João é mensagem, porque é uma mensagem toda carregada das limitações do João. É uma mensagem toda carregada das limitações de quem lê essa mensagem. E esse é o poder de Deus. É Deus sendo Deus na nossa percepção. É Deus sendo Deus nas nossas raivas. É Deus sendo Deus no nosso temperamento. É Deus sendo Deus nem parecendo que Ele é Deus. Ele é mensagem. O que é mensagem? É Deus chegando para um povo que não sabia descansar e fala com eles, olha, eu estou estabelecendo um sábado para vocês. Por quê? Aquele povo precisava descansar. É Deus sendo Deus igual a gente é pai e mãe para os nossos filhos. Mamãe, como é que as crianças vêm ao mundo? Aí qual é a mensagem? Que a gente fica assim, não, é a verdade, tem que ser a coisa exata. E aí o verbo fala assim, o que é a verdade? Você acha que foi Pilatos que fez essa pergunta? Deus o tempo todo perguntando, o que é a verdade? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu sou o verbo, vai dizer João no seu Evangelho. E como é que a gente vai sendo verdade para os nossos filhos? Ah, como é que as crianças vêm ao mundo? Olha, a mamãe, o papai plantou uma sementinha na mamãe. E aí você está falando a verdade. Que é a verdade que a criança consegue suportar. Você não está mentindo. Até porque a palavra sêmen vem de semente mesmo, né? E aí a criança está pensando assim, que a mamãe virou uma horta e papai plantou lá. Papai plantou alguma coisa lá, não foi necessariamente isso. Mas é a verdade que a criança consegue suportar. E aí a gente esquece que Deus é assim, Deus é amor, Deus sabe que a gente não consegue entender um monte de coisa, que o mais intelectualizado do nosso meio não suporta determinadas coisas que Deus faz, e ele chega com a mensagem, dizendo, olha, você precisa descansar? A mensagem para você é, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então você vai ter que descansar no sábado. Mas depois ele está dizendo, olha,
Um dia para Deus é igual 1000 anos. E 1000 anos para Deus é igual um dia. Então quem falou que eu criei o mundo em 7 dias, bobinho? Aí já vai dizendo isso para quem está lendo o texto. Depois ele vai falando, quem falou também que vocês têm que ter um dia de descanso? Vocês não entenderam nada, eu sou o descanso. Aí o capitalista, olha, então não precisa de descanso não. É escala 10 por 10 numa semana de 7 dias. Ele diz, não, quem descansa vai saber ter os seus momentos rituais de descanso, mas também tem a humanidade. Mas eu sou o descanso. Eu sou o descanso, por isso que no caso de Israel, de 50 em 50 anos, vocês vão ter que perdoar todo mundo que está devendo vocês. Aquela celebração de 50 em 50 anos, você libertava escravos, perdoava dívidas, que Israel nunca cumpriu, né? Quando chegava no ano 49, talvez eles matavam muita gente. Está me devendo, né? Vai esperar chegar o ano que vem, não, porque eu sou liberal, sou servo do Senhor, tem estrategismo. Nunca cumpriu isso aí. É o ano do jubileu, né? Mas olha só o que é mensagem. Ai, você está falando que Deus não tem palavra? Deus não tem palavra porque Ele é a palavra. E como é que Ele é a palavra? Ele vai conversando com seus filhos infinitamente, porque Deus não quer que você guarde um dia, ou 7 dias, ou o ano do jubileu. Ele só quer que você descanse nele. Por isso que quando o verbo se fez carne, Ele vai falar, paz seja convosco. Vocês são muito perturbadinhos. Estão muito preocupados com muita coisa. Fica suave. Agora, tá vendo? Isso aqui fica suave. Cultiva a erva. Não, gente. Isso também não é ser suave. Você já está muito escravo de muita coisa. Né? Disse o Deus que nunca precisou se drogar em nada. E aí, o verbo é isso que é importante ficar claro para a gente. O verbo é essa mensagem. E aí a gente para de dividir o mundo em Antigo Testamento e Novo Testamento, entre o Deus que se revelou a Moisés e o Deus que se revelou aos apóstolos. É o mesmo, porque é a mensagem vai mudando, a mensagem vai sendo transformada. Deus vai sendo Deus eterno. Por isso que a imagem do Apocalipse é que tem um anjo com o evangelho eterno para pregar, porque é isso. Isso tudo aqui é tão maravilhoso quanto temporário. Ninguém pode fazer disso que está sendo falado aqui uma palavra eterna, porque ele continua sendo eterno, até maior do que isso que está sendo falado aqui. Então, tendo esse entendimento do verbo em mente, João 1, versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o xará. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E aí, por exemplo, o João tem esse estilo literário de falar em terceira pessoa. Né? Tem um monte de coisa aqui, eu vou falar daquilo que der tempo, e a gente vai rendendo depois. Mas primeiro, quando ele vai falar sobre o enviado de Deus, né? Ele está falando sobre o verbo eterno, e ele fala, inclusive, meus irmãos amados, uma das formas dessa mensagem se manifestar é que ele tem os seus enviados. Né? Quantas pessoas cobiçam esse negócio de ser enviado de Deus, né? E aí você tem essa coisa contraditória, porque o que é ser enviado de Deus? Enviado de Deus é ser um ser humano, olha, enviado de Deus. Ser enviado de Deus é ser um ser humano comum, um ser humano comum. O João tinha perna e braço igual a gente. O João tinha uma atitude filosófica, possivelmente ele era um cara simpático lá dos essênios, das planícies de Qumran, junto ao Mar Morto. O João tinha uma proposta,
ele tinha um rigor pessoal. O João não era popular, então o João não seria membro de colegiado, não ia virar presidente de nada. O João tinha uma pecha sobre ele que era parecido com o profeta Elias, mas contraditoriamente o João não realizou nenhum milagre, porque Elias fez um tanto, o João não fez nenhum. Então o João tinha o poder e a autoridade de Elias, mas ele não fez nenhum milagre. E Jesus vai dizer isso, olha, de fato, João não fez nenhum milagre, mas não existe profeta maior do que João. Por quê? Ele era o milagre, ele era o enviado de Deus. Mas o profeta Elias também não era. O problema é que o João, mesmo fazendo milagre, ele tinha uma autoridade tão grande que, primeiro, ele não conseguiu ser valorizado em vida, né? Ele faz uma proposta, porque ele era o enviado de Deus. Todo mundo para o Jordão, que eu vou batizar todo mundo. Quem vai cair na minha proposta tem que ser batizado. Aí o pessoal se juntava todo mundo para ser batizado no Jordão. Mas ao mesmo tempo, ele vai falando, olha, eu estou fazendo isso tudo aqui, mas melhor do que eu é aquele sobre quem eu não sou digno nem de desatar o pedacinho do tênis dele, da sandália romana que ele está usando. Esse, eu estou aqui por causa dele. Né? E aí rolava aquela disputa sobre os discípulos, porque alguns discípulos que passaram a ser discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João. E aí, que fase difícil, né? Meu Deus, como assim, cara? O João é tão legal, eu vou ter que andar com Jesus? Nossa, eu estou achando Jesus mais legal do que João, porque Jesus era pelo menos mais popular, Jesus circulava dos palácios de Roma até os guetos da Galileia mais fedidos, e Jesus estava lá, né? Era como se fosse, deixa eu ver, vou pegar uma pessoa sábia que não é conhecida. É como se fosse a pastora Nadir e o Caio Fábio. Pronto. Esse é o contraste que a gente tem para fazer. Pastora Nadir, ser brucutu, mulher esquisita, mulher estranha, mas eu vou dar um testemunho dela aqui. Aquela mulher é enviada de Deus. Super esquisita, tem um conhecimento limitado, fala umas coisas horríveis como as que João falava, porque a gente lê tudo aqui e acha romântico, está escrito, né? 2024 anos atrás, eu não estou nesse BO, porque se você estivesse lá, imagina o João que brucutu, sai não sei de onde, já está posto o machado à raiz, pá! Quem não viu o que eu estou falando, já está lançado no inferno. A gente traduz assim, depois, né? Eu não estava lá, mas imagina, o João, nem sei se ele era casado, porque acho que ele vivia brigando com a mulher dele, porque, o João, pelo amor de Deus, você nunca vai conseguir nada na vida falando essas coisas, meu filho. Aí, eu sou a voz do que clama, o cara ainda se acha a voz do que clama no deserto. Ah, não faz isso. Desculpe aí, gente, não é autoestima não, só sei quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto, e quem acreditar nessa voz pode descer para o Jordão, que eu tenho que batizar vocês tudo. E aí, ele não tinha microfone, não tinha rede social, não tinha nada. Ele só tinha uma voz do enviado de Deus. Mas bonitinho ainda é a história do nascimento desse cara, né? Que é muito semelhante à história do nascimento de Sansão, à história do nascimento de Moisés, à história do nascimento de um monte de gente boa que a gente conhece. Porque a prima de Maria está grávida. Mas antes disso, o pai dele era um sacerdote, né? E aí o anjo aparece para o sacerdote e fala que ele vai ter um filho, porque o cara era velho, né? Arregaçado, nunca teve filho. Aí o anjo fala para ele assim, olha, você vai ter um filho. Mas aí o cara duvidou. E olha as questões sociológicas, que ele era velho, e a Isabel, que talvez era uma senhora, mas muito mais nova do que o velho, né? Que era assim que se tratavam as coisas, né? Possivelmente José tinha uns 40 anos e Maria tinha 14 a 16, quando ela engravidou de Jesus. Porque era assim que se tratava as coisas. O que é isso? É o verbo se fazendo carne. E carne, ela tem essa coisa feia, né? Outro dia eu estava numa reunião de escola falando isso, vocês não têm paciência com o conhecimento, porque o conhecimento é igual uma cirurgia. Se vocês vissem uma cirurgia sendo feita, vocês nunca deixariam o médico trabalhar. Aí eu sou professor, estou trabalhando dentro da sala, a imagem é feia, a estratégia é esquisita, mas eu estou produzindo conhecimento ali.
elas nem escutam o que a gente está falando, porque eu já descobri que as pedagogas não têm compromisso com o conhecimento, falando de maneira geral. Então, dar aula é assim, gente. Tem hora que você tem que dar um golpe ali, tem que falar ali. Engraçado, vocês não reclamam quando o aluno sai da educação física reclamando de dor? Aí o aluno sai da aula de sociologia reclamando de dores intelectuais. Aí tem que tirar essa matéria. E aí, Deus se fez carne nesse sentido. Um velhão casado com uma novinha e Deus está assim, não estou nem aí para as concepções de vocês. O verbo se faz carne. Não estou aqui para discutir filosofia. Estou aqui para me fazer carne. Ó, você está grávida. Aí o pai acha esquisito. Assim, para você não se achar muito gostoso, você não pecar com a boca, aí Deus deixou o pai do João mudo até quando o João nasceu. Até na hora de botar o nome do filho dele. Johan seria o presente de Deus, enviado de Deus. João. Aí, mas quando o menino estava com uns 6 meses, a Maria fica sabendo que está grávida de Jesus. Aí quando a Maria vai visitar a Isabel, o enviado de Deus pula na barriga dela de alegria. E aí uma não sabia da outra. Aí a Isabel fala, né? Deve ter falado umas línguas, né? Canta lá! Quem é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? E uma não sabia de nada da outra. Aí a outra, então menina, que bom saber disso. Você está sabendo que eu estou grávida do Espírito Santo, eu estou com B.O., todo mundo falando no bairro, eu estou com uma desculpa de. Eu acho que estão falando que eu dei para alguém, agora estão falando, querendo dizer que o José é o pai disso aqui. Não, é o enviado de Deus, porque a criança aqui na minha barriga se alegrou quando você estava chegando. E é o verbo se fazendo carne, né? Aí esse menino nasce de maneira espetaculosa, mas o pai era velho demais, ele não ia entender aquele filho, não. Você acha mesmo que o Zacarias, que é o pai de João Batista, ia entender aquele brucutu que se vestia de pele de ovelha, de cabelo, e comia gafanhoto e mel silvestre? Igual o profeta Elias, né? Comia gafanhoto e mel silvestre. O que é isso? Ele era um homem do mato. Ele comia do que as abelhas traziam para ele, né? João, você nem é empreendedor, rapaz. Vai para a cidade. Você não quer ser profeta? Não quer falar nas nações? Você tem que criar uma estratégia. Tem que ir lá para Roma, ficar do lado do Pilatos. Não, vou pregar daqui, ó. É um teimoso mesmo. Ô, bicho teimoso. Mas o verbo se fez carne, se revelou no enviado de Deus. E aí você tem uma história bonita de nascimento, uma história esquisita de conduta e uma história trágica de morte. Porque como é que esse enviado de Deus termina? Que é para que ninguém se glorie. O cara faz tudo, faz Israel prestar atenção no outro que vem depois dele. Ele batiza Deus em pessoa. E aí Israel vai ficando, gente, tem um Galileu aí, que João que é tal. E ele vai terminando de maneira banalizada. Depois que ele faz tudo que... E é tão esquisito isso, que eu já ouvi pastores falando isso, pastores me aconselhando a ser estrategista. Não, que você precisa ganhar a confiança das pessoas, tal, porque senão você vai terminar igual o João Batista, ficar brigando por essas coisas aí. Ah lá, o cara ficou brigando por essas coisas, acabou de maneira banal, eu podia ter vivido mais. O cara tem que ser culpado pela morte trágica para a qual ele estava destinado. Porque o verbo se fez carne, inclusive na morte esquisita dos seus profetas. Como é que o João morre? Como é que o enviado de Deus morre? Nem parecia enviado. Porque a gente é enviado de Deus, a gente quer que a coisa termine em sucesso, né? Successful. Vai terminar com todo mundo entendendo que esse cara é enviado de Deus. Não, não, vai terminar com ninguém entendendo que você é enviado de Deus, porque na verdade a gente entende agora, está registrado aqui, ó, pelo xará dele. Mas aqueles lá, ele morreu banal. Como é que ele morre? Ele já estava preso, porque ele metia tanto medo nas autoridades romanas. Assim, prende esse cara pode continuar. Não, ele é perigoso, ele é um homem muito perigoso, porque ele é um ermitão do deserto, mas o que ele fala tumultua todo mundo. Aí prendeu, está preso. Preso por quê? Porque ele começou a criar caso com um rei que tinha pegado uma novinha que era a ex-esposa do irmão dele. Você quer ser um rei justo? Larga a mulher do teu irmão. Aí vira problema na corte, né? Por que você vai fazer isso? Que fulano é amigo de ciclano, que você vai dar um B.O. para você? Gente, eu não nasci para ser glorificado, eu só nasci porque eu fui enviado de Deus. Então vamos embora. Aí foi preso.
E aí aquela povo amargurado com João, estava numa festinha romana, festa da realeza, aí a Salomé dança, né? Aquela dança de mulher gostosa, que assim, meu Deus, que dança espetacular, isso é uma obra de arte, me pede o que você quiser, assim, até a metade do reino eu te dou. Mas o homem era enviado de Deus, Deus não ia deixar mulher ficar rica em cima de fortuna de rei bêbado. Aí, olha o momento do João ser glorificado. Mamãe, o rei está tão apaixonado comigo, com os meus remeleixos, com os meneios dos meus quadris, que ele quer me dar até metade do reino. Mas olha para você ver a força de um enviado de Deus. O que Deus coloca no enviado dele é tão terrível que a mulher empreendedora, gananciosa, que metade do reino? O reino já é meu, que metade que nada não. Pede ele a cabeça de João Batista num prato. É isso que você quer? Eu já precisava matar essa desgraça desse homem enviado de Deus. Você está me pedindo isso? E vale muito mais do que a metade do reino? Manda trazer. Aí o João está lá preso, ele ó, degolado, a cabecinha dele servida num prato para Salomé. E não era desejo de Salomé, era desejo da mãe dela. Daí que, assim como o profeta Elias, que não foi morto pela mulher que o odiava, né? O profeta Elias não foi morto pela Jezabel. Antes que ela pegasse ele, Deus o tomou para si. Carros de Israel e seus cavaleiros. E ele deixa uma capinha para Eliseu continuar a obra dele. Mas o João não. O João não foi livrado da mulher que o odiava. Ele morreu com a cabeça numa bandeja para o gozo dessa mulher. Mas assim, a perversidade das pessoas é tão terrível que é na perversidade que você fala assim, puxa vida, que mulher mesquinha, né? Ela podia ficar com a metade do reino, mas ela só queria a cabeça do profeta num prato. Que é o famoso e antigo espírito de Jezabel, né? Qual é a prosperidade do espírito de Jezabel? É calar os profetas de Deus. No caso dele, ele falou assim, não, mas eu fui enviado por Deus para ser silenciado mesmo. Fui enviado por Deus de maneira sobrenatural, fiz Israel inteiro olhar para Deus em pessoa, cumpri a minha obra, e agora não terminou minha cabeça. Porque assassinado, qualquer um de nós podemos ser. Qualquer um de nós pode ser. Né? Atropelado também. Morte banal também. Quantos filhos de Deus morrem lá no Rio de Janeiro com aquelas balas perdidas? E não é porque eles são pecadores, é porque o verbo vai se fazendo carne no meio desse mundo podre. E ele vai guardando a gente até a hora que ele tem de guardar, mas a hora que ele não tiver de guardar, não guardará. É um dos maiores teólogos e sociólogos que eu já li. Morreu uma morte tão feia e a gente fica tentado a culpabilizar o cara, né? O filho que ele criou, que ele adotou, por questões de droga, de raiva, ele pegou uma faca e esfaqueou ele todinho. O bispo Dom Robson Cavalcante. E aí a gente fica tentando achar culpa na pessoa. Os B.O.s entre Deus e as pessoas, Deus sabe, ninguém entrará no céu sem santificação. Né? Agora, o enviado de Deus, ninguém fica... Porque olha só, Deus olha assim, puxa, que morte banal que o meu menino teve, né? Mas pior do que essa mulher que pediu a cabeça dele num prato, o ódio que ela tinha dele, é Israel que não consegue ver meu filho, que não consegue me ver em pessoa no meio deles. Né? Então assim, desde que o mundo é caído, a gente não sabe como é que a gente vai morrer, por que a gente vai morrer. E desde que o mundo é caído, o amor é um mito, é uma fantasia. Estava pensando muito nisso hoje de manhã. Acho que eu vou escrever ou publicar um material sobre, que vai se chamar assim. Eu não acredito no amor, mas eu acredito no amor. Porque eu não acredito no amor humano, não acredito. Mas eu acredito no amor. Mas isso deixa para o outro dia. Mas tem a ver com essa questão do verbo. Porque o verbo é essa mensagem. João foi verbo. Deus foi Deus em João, Deus adorou ser Deus em João. Olha que sujeito que fez tudo do jeito que eu queria, mesmo todo mundo, aquele era toda falando mal dele.
Ele fez tudo o que eu queria. E aí o João chega e fala isso. Pronto, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O que a gente faz com esse trecho? Não, todo mundo é enviado de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus. Mas Deus envia suas esquisitices. Aliás, daí vem a palavra esquisito, né? Que era como João era chamado. Esquisito. É o cara totalmente fora dos quesitos. É porque ele era enviado de Deus. Né? Então, ser enviado de Deus não significa que a gente tem prosperidade do começo ao fim. A prosperidade é fazer o que Deus nos mandou fazer. E aí ele vai dizer, ele não era luz porque houve um período que as pessoas falam assim, esse é o profeta que a gente estava esperando. E aí perguntavam para João, você é o profeta? Acho que é no capítulo 1 mesmo que o João vai contar essa história. Mas é isso mesmo. Versículo 21 fala assim, e lhe perguntaram, quem és, pois? Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes. Olha para você ver. Ele mexeu com as autoridades espirituais de Jerusalém. Aí os sacerdotes enviaram sacerdotes e levitas, ou seja, os pastores e seus ministros, para lhe perguntar, você é quem? Ou é esquisito? Ou fora dos quesitos? Ou homem esquisito? Ou criatura bizarra? A gente acha você feio, estranho, fedorento de camelo, ainda come gafanhoto? Mas alguma coisa nos diz que você tem uma coisa interessante. Quem é você? Aí ele fala, ele não respondia que ele era, falava, eu não sou o Cristo. Vocês estão querendo me perguntar porque vocês estão achando que eu sou o Cristo? Não sou. Aí a mulher diz, mas João, meu filho, como é que você não é o Cristo? Você é um cara muito legal, não tem ninguém melhor do que você. Fala logo que você é. Aí, então ele perguntava, quem é você então? Você é o Elias? Não sou Elias. O pessoal fala assim, porque está escrito lá em Malaquias que Deus ia mandar o seu profeta Elias e tal. Não sou Elias não. Aí, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E engraçado que esses que enviam também, eles são serpentes, né? Eles enviam assim, a gente precisa saber quem é esse cara, porque a gente precisa apagá-lo. Tá vendo que o João morre de maneira banal lá na frente, mas olha de quantas mortes que ser enviado por Deus é você todo dia tentar escapar da morte. Eu estou aqui solidário ao Xandão, ao Lula e ao Alckmin, porque você ser homem público num país é você, enquanto o Bolsonaro faz propaganda da facada, esses caras podiam estar mortos. Porque o Bolsonaro foi o exército, pegou todo mundo, vamos matar esses caras. Aí fica assim, gente, é só Deus para livrar esses caras do mal, né? Independente de vocês gostarem ou não do que eles fazem, mas o cara não morreu por milagre de Deus. E aí, eles enviam porque para saber assim, quem é esse cara que a gente precisa matá-lo. Eles fizeram isso com o neném, né? Com o menino Jesus, que ele tinha cerca de 2 anos de idade. Olha, pelo jeito esse rei aí, que eles estão falando, deve estar com 2 anos de idade. Determinação do rei. Matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Esses são os enviados de Deus, eles bagunçam o coreto. Aí, o diabo, aí, mas fala pra gente responder. Aí vem o João, que não é Elias, não é ninguém, mas ele fala assim, eu sou a voz do que clama no deserto. 2 pontos. O que se clama no deserto? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Ixi, rapaz, que haviam sido enviados. Era o pessoal da alta, eram os mais santificados. E perguntaram, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Aí o João fala, eu batizo com água, mas entre vocês aí, está quem vocês nem conhecem, né? Como diz a música dos Engenheiros do Havaí. É um estranho no ninho, ninguém estranha. Porque a gente acha que o estranho no ninho é o cara que veio de fora e invadiu. Não, ele está tão entre vocês, ele se parece tanto com vocês, que vocês nem perceberam quem ele é. Ele era tão parecido com todo mundo, esse Deus feito carne, que não tinha uma hora na cabeça dele. O Judas teve que beijá-lo. Aquele que eu beijar é que é o cara que vocês querem matar. Ele era igualzinho a todo mundo. Ou às vezes ele era esquisito igual a todo mundo. Né? Amigo de publicanos e pecadores. Então no meio de vocês, claro que vocês não conhecem. E ele vem depois de mim. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias.
Aí João explica, né, que essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ele estava em algum lugar ao oriente do Jordão escrevendo essas coisas, né? E aí, já chegando para o final do que a gente consegue meditar hoje, olha que coisa espetaculosa. O enviado de Deus é um feto espetaculoso, é esse homem que é um paradoxo, todo mundo falava mal dele, mas ele metia medo em todo mundo, né? E termina assim de maneira banal, aos olhos humanos, porque ele termina glorificado, porque Jesus, ninguém falou nada quando João morreu, né? Ele passa a virar fantasma na cabeça do Herodes, que o Herodes falava assim, olha para você ver que Jesus era tão imperceptível, que quando o Herodes matou o João, ele não tinha percebido que Jesus já estava fazendo um monte de coisa na Galileia. Aí depois ele fica sabendo, tem um capial aí fazendo um monte de coisa na Galileia, é o João que voltou para me atormentar. Eles acreditavam em reencarnação, né? Aí, para o Herodes, Jesus era o fantasma do João que voltou para o atormentar. Esses são os enviados por Deus, os Yohan, os presentes de Deus, né? Que significa João e Joana. E aí, isso é um verbo. Isso tudo que eu falei para vocês é mensagem. Mensagem que a gente vai tendo no dia a dia. Aí, por que Jesus falou assim, olha, vocês estão vendo aí? Roma tem o seu Senado, as prefeituras têm a sua Câmara Municipal, a religião de Israel tem o seu Sinédrio, que eram 70 homens sábios que se reuniam. Pois eu digo a vocês, eu edificarei a minha igreja, eu vou reunir meu povo. Vocês vão se reunir em milhões e bilhões de assembleias. E são assembleias que só precisam ter 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é 2 ou 3 que se reúnem. Tem uns 2 ou 3 que se reúnem para fumar, para beber, fica postando em redes sociais, a igreja de Jesus. Não, é reunidos em meu nome. O que é reunido em meu nome? Tem gente que recebeu ordem. Reúna-se. Vai de casa em casa. Anuncia, Jesus falou com os apóstolos, né? Vá por todo mundo, e na medida que vocês forem caminhando, anuncia o evangelho a toda criatura. E aí quem for crer e for sendo batizado vai ser salvo. E quem não crê, e por isso também nem vai querer ser batizado, mau sinal. Né? Porque quem crê vai querer ser batizado. Ah, mas nem todo mundo que entra no céu foi batizado. Mas é quem não teve tempo de ser batizado, né, gente? Quem teve tempo, quem crê veste a camisa. Né? Quem gosta não assume. Quando você quer alguma coisa, você não vai na batalha do rap. Quando você acredita no futebol, você não banca. Quando o seu ídolo esteve em BH, você quase que vende a sua alma para poder conseguir o ingresso para ir no show. Então por que você diz que crê em Jesus e não quer ser batizado? Hein, ateuzinho, enviado de Deus? Por isso que o João tinha assim, ó, quem crê tem coisa concreta para fazer. Desce para o Jordão que eu tenho que batizar. Ele era todo assim, né? Todo espalhafatoso. E aí, é isso que é o verbo. É essa mensagem que a gente leu. A própria leitura da mensagem é uma mensagem. O jeito de eu falar aqui é uma mensagem. O que cada um vai fazer com isso aqui é uma mensagem. E esse é o verbo eterno. E aí, só concluindo essa parte do João, ele vai dizer, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E aí essa questão do verbo que não foi recebido, a gente vê no próximo domingo. Amém? Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa presença aqui, a nossa reunião aqui, a nossa percepção neste momento. Os nossos corações mais abertos, mais fechados, mais endurecidos, mais amolecidos, mais sonhadores e mais desiludidos diante do Senhor. E nós te agradecemos por esse privilégio, porque essa é a eclésia que o Senhor quis reunir, para que, em teu nome, reunidos, pudéssemos pensar nisso. Eu peço ao Senhor por essas vidas que estão aqui, que o Senhor seja verbo nessas vidas, que
que o Senhor seja percepção nessas vidas, que o Senhor seja esperança nessas vidas, que os nossos sonhos sejam realizados. E qual é o nosso sonho? Sermos teus, pertencentes a ti, independentemente de como a gente nasceu, de como a gente está se conduzindo e como a gente vai morrer. Porque nós somos enviados do Senhor num mundo onde as pessoas não querem saber disso não. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor seja mensagem em nós, que o Senhor seja mensagem para nós, que o Senhor seja mensagem através de nós, que o Senhor seja verbo revelado e vivenciado pelas nossas vidas em todo o tempo, em nome santo de Jesus. E assim, ó verbo eterno, o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, cura as nossas enfermidades segundo a tua vontade. Se essa enfermidade está impedindo as pessoas de estarem diante do Senhor, cura, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, as nossas ansiedades de trabalho, de emprego, de renda. Que o Senhor venha curar, Senhor, dando aquilo que o Senhor quer dar a quem o Senhor quiser. Em matéria de trabalho, em matéria de finanças. Cura, Senhor Deus, as nossas vãs esperanças. Que o Senhor seja a nossa única esperança. E que em Ti a gente possa realizar toda a capacidade, todo o talento que o Senhor nos confiou. No nome santo de Jesus, que nós sejamos e que quem aqui se sentir enviado pelo Senhor, sinta-se apenas isso, enviado, grato, quebrantado, e não o enviado, o tapete vermelho para o enviado. Pelo contrário, assim, que a gente seja assim, sempre como João, apontando para o Senhor, apontando para a Tua palavra, apontando para a Tua verdade, apontando para a verdade de que Tu estás vivo, e é o Senhor quem se revela, no nome santo de Jesus. Abençoe-nos hoje e por toda esta semana. Amém e amém. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.